fica de pé um minutinho mais. Eu vou chamar aqui o pastor Eliezer. Nós vamos estender as nossas mãos e vamos orar em favor do homem de Deus. Todo o povo de Deus fica de pé. Estende as mãos, igreja, em direção à vida do pastor Eliezer. Vamos falar com o Pai. Nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, oramos, meu Deus, pela vida do teu servo, esse homem de Deus, que deixou, meu Pai, os seus afazeres para estar conosco nessa manhã, para poder nos abençoar através da tua palavra. Eu te peço, meu Deus, tira todo o impedimento, tira todo o empecilho, meu Pai, e que em nome de Jesus Cristo, Deus, o Senhor, meu Pai, fortaleça o teu filho, use o teu servo de uma maneira sobrenatural, que ele possa, meu Pai, entregar tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor colocar em seu coração, e que em nome de Jesus, nós venhamos sair daqui fortalecidos, abençoados pela tua palavra. E você que crê, diga assim, diga: eu creio que nessa manhã a tua palavra vai falar o meu coração. Então aplaude ao Senhor. Vamos ver. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Também estou muito alegre, contente por mais uma vez retornar a esta casa. Palavra que Deus colocou em meu coração, irmão, no seu capítulo 1. Quero já agradecer a Deus, externar os meus agradecimentos, primeiramente a Deus que nos deu essa oportunidade de estar mais uma vez apregoando a sua poderosa palavra nesta casa, que não é outro lugar senão casa de oração, aonde habita o Senhor. Quero também agradecer a meu grande amigo, pastor Ricardo, homem que eu tenho uma enorme consideração, um carinho muito grande, não só por ele, mas também pela sua esposa, pastora Viviane, seus filhos, e também a toda a igreja que me recebem sempre com muito amor, muito carinho. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, que a bênção de Abraão, de Isaac e Jacó repouse sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Queridos, Deus me colocou uma mensagem. Ela se encontra no livro de Neemias, no seu capítulo 1. Eu vou estar lendo, e os irmãos acompanhem. Escrito está: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e levantei por alguns dias, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus do céu. Amém? Desocupe as suas mãos, dê a melhor salva de palmas que você possa dar para Jesus, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Podeis assentar, meus queridos. É uma honra estar iniciando, irmãos, esta campanha, esse propósito. Primeiro dia. Eu sei, irmãos, eu sou muito alegre. Talvez hoje eu não venha trazer uma mensagem com tanta alegria, como eu sempre prego,
porque eu vejo aqui um tema muito responsível, mas eu gosto muito de me expressar e de alegrar a igreja. Pastor, mas por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Jó, irmão, que Deus ele vai colocar sorriso na nossa boca, vai colocar risos. Aleluia. E muitas vezes, meu querido, às vezes nós saímos de nossa casa, nós saímos com tanta angústias, problemas que tem nos afetado durante a semana, que muitas vezes nós chegamos aqui abatido, triste. E Deus ele me usa para ser assim, alegre, feliz, contente. Por quê? Porque eu sei de onde Ele me tirou. Então eu sou alegre, eu agradeço a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito em minha vida. Talvez essa mensagem é uma mensagem simples, porque eu sou simples, porque Jesus era simples, irmão Júnior. É Júnior, né? Jesus era simples, Ele no seu poder, nas suas maravilhas, a qual Ele fazia as maravilhas com as pessoas, curavam os leprosos, curavam os cegos, os aleijados, e as pessoas, quando Ele fazia essas maravilhas, Ele não queria ser honrado, por mais poder, por mais glória que Ele tinha, irmão Júlio, as pessoas diziam, deixa eu ir com você, Ele falava, não, vai para sua casa. Diferente de nós, muitas vezes as pessoas, quando Deus usa eles para fazer um milagre, porque toda honra e toda glória é para Deus, mas Ele toma aquilo que Ele diz, olha, eu fiz, não, você não fez nada, tudo é Deus. Ontem eu estava com meu netinho de 4 anos, ele é muito ligeiro, muito esperto, pastor Júnior, e eu estava ensinando para ele sobre a passagem dos 10 leprosos, e ele perguntou, vovô, o que é lepra? Eu falei, lepra é uma enfermidade, é uma doença que dá no ser humano, e nessa época, Joãozinho, nessa época não existia cura, as pessoas pegavam isso e morriam. Se nós formos ver no Velho Testamento, só teve um que foi curado, só Naamã, mas nós vemos que muitos daquelas pessoas ficavam em lugares de leprosos. Nós vamos ver ali no tanque de Betesda, quantas pessoas tinham ali, mas era curado um, e quando o anjo movimentava as águas, sabe lá de quanto em quanto tempo acontecia isso? Então ele começou a me questionar, vovô, como é que era isso? Eu falei, até hoje acontece, as pessoas perdem a cartilagem, as pessoas perdem o nariz, a orelha, cai dedo. Ele, é mesmo, vovô, mas e aí? Eu falei, mas aí Jesus chegou naqueles 10 homens, que eles gritavam de longe, eu sou leproso. Aí Jesus veio e fala, olha, vocês apresente-se ao sacerdote, porque era comum se apresentar ao sacerdote. O sacerdote olhava e falava assim, você não está curado, volta lá para o arraial de onde você estava. Pastor Ricardo, irmã Viviane, Deus abençoe a vida de vocês, a paz. Aí ele falou assim, mas e aí, vovô, o que foi que aconteceu? Eu falei assim, todos eles foram curados. Ele, é mesmo, vovô, todos os 10? Eu falei, todos os 10 foram curados. Aí ele virou para mim e falou assim, vovô, então Jesus, ele tinha superpoderes, ele era herói, ele era assim igual o Homem-Aranha. Eu falei, que é isso, rapaz, para com isso. Mas é inocência, né, irmão? Então, meus queridos, o meu modo de pregar, muitas vezes, eu já vi a irmã dando risada ali, então é dessa forma. Mas quem sabe hoje você não vai rir, quem sabe você vai chorar, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai atrás dos esquecidos. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração, o Deus que vai atrás dos esquecidos. A Bíblia nos conta, pastor Ricardo, é uma honra, um prazer, pastor Ricardo, voltar a esta casa. Muito obrigado, eu já externei aqui o carinho que eu tenho por vocês, o amor que eu tenho por vocês, e eu falo mesmo, meu coração ele se enche de alegria quando eu falo de vocês. Os meus irmãos, quando ficaram sabendo que
que eu vinha para cá hoje, mandaram a paz, mandaram um abraço. Quando eu falo os irmãos, são os nossos amigos lá. A Bíblia nos conta, a pastora Viviane, sobre Neemias. Quem era Neemias? A Bíblia nos relata que ele era o mordomo, ele era o copeiro. E ele não era só isso, ele era também um conselheiro. Ele era um homem sábio. A Bíblia nos conta que esse copeiro, ele tinha uma obrigação, ele tinha uma ocupação. Pastor, e qual era a ocupação dele? Era uma das piores que ninguém queria. Ninguém queria ser aquilo que aquele rapaz era, pastor Júnior. Por que, pastor, você fala isso? Sabe por quê, irmão? Porque o copeiro, ele era aquele que quando o rei ia tomar uma água, ele era o primeiro que experimentava. Porque nessa época, as pessoas, eles tramavam contra os reis. Então o rei, ele tinha medo de se alimentar, de tomar um suco, de tomar uma água, e aquilo se estivesse envenenado. Então quem era o linha de frente? Era Neemias. As coisas, ele tinha que experimentar aquilo. A Bíblia nos diz, irmãos, se nós formos se alimentar de qualquer alimento, ore, porque Deus, mesmo que esteja envenenado, nenhuma ferramenta preparada contra os ungidos de Deus prosperará. Neemias era um homem de Deus, ele orava, podia estar envenenado, pastor Ricardo, mas o veneno já caía por terra. Aquele homem, ele era um homem conceituado dentro do palácio. A Bíblia nos diz que um dia, um dos seus irmãos vem até o palácio para visitá-lo. E Neemias, irmão, quando nós vamos olhar, Neemias, ele estava vivendo um tempo de cativeiro, do pós-cativeiro babilônico. Segundo diz os historiadores, que duraram 90 anos, quer dizer, se durou 90 anos, Neemias não conhecia Jerusalém. Neemias, ele não conhecia, pastora Viviane, a cidade dos seus pais. Ele nunca tinha visto Jerusalém, os muros, as muralhas, aquela construção, ele nunca tinha visto, ele não sabia como que era. Jerusalém, ele nunca tinha pisado em Jerusalém, mas Jerusalém nunca saiu do seu coração. Quando Neemias, ele vai e pergunta ao seu irmão Hanani, como é que está lá, como é que está o povo, como é que está a situação lá? Hanani diz para ele, olha, as notícias que eu tenho não é boa. As notícias que eu tenho, talvez você vai se entristecer, é melhor eu nem falar, porque tem a hora que é assim, irmão. Tem hora, pastor Ricardo, que as notícias que nós recebemos, a gente não quer nem falar para os outros. Por quê? Para não entristecer os outros. Mas Neemias, ele insistiu e disse, não me conte, me fale, eu quero saber como é que está o povo, como é que está a situação lá, porque eu não conheço, papai, quem sabe, papai já morreu, foi 90 anos, tinha pessoas, irmãos, que estavam vivendo ali, nascia, morria, mas estava na miséria. Aí Hanani diz, olha, o negócio lá está ruim, o negócio lá está feio, os muros estão derribados, as portas foram queimadas, a cidade está passando por uma miséria, não tem emprego, não tem profeta, não tem juiz, porque a Bíblia diz que julgavam nas portas, quer dizer, não tem porta, vai julgar na onde? A cidade estava assolada, era roubada, era assaltada, ninguém tinha nada. Neemias, quando ele ouve essa palavra, a Bíblia diz que ele muito chorou, muito se entristeceu. Pastor Júnior já trouxe aqui um pedaço, maravilha, mas a Bíblia diz que Neemias agora ele vai orar, ele vai orar. Tem coisas que a gente só vence na oração, pastor Ricardo.
Tem hora, pastor Júnior, que a gente quer vencer no nosso braço, na nossa força, no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, mas não tem jeito, irmão. Tem situação que é só no joelho. Não tem jeito, é no joelho. Mas pastor, eu tenho faculdade, eu sou teólogo, eu já fiz várias teologia, escola, faculdade. Não adianta, irmão. Deus quer ver você se humilhando diante dele. Esse povo se humilhou, esse povo se vestiu de sacos, como o pastor Júnior disse. Eles estavam numa situação que eles precisavam orar. Neemias falou: eu vou orar. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que quando Hanani chega para conversar com Neemias, era o mês de Nissan, mês de dezembro. Neemias, ele passou 3 meses, pastor Júnior, orando. Meu Deus. 3 meses ele servia o rei, ele fazia suas obrigações, mas ele voltava para a oração. Durante 3 meses ele orou. E eu já quero deixar uma palavra para você. Não adianta, não é na nossa força, não é do nosso jeito, não é porque você conseguiu as coisas, você pensa que é você aqui. Não, eu tenho esse carro porque não, você não fez nada. Não, essa casa que eu tenho, está vendo essa casa aqui? Essa casa eu trabalhei muito. Não, se não for Deus na sua vida, se não for através das orações, se não for através das humilhações, para você chamar a atenção do Todo-Poderoso, nós nada temos. Neemias agora ele vai servir o rei 3 meses depois, pastor Ricardo. 3 meses depois ele vai servir o rei. E quando ele chega diante do rei, a sua afeição chama a atenção do rei. Por quê? Porque ele era um homem alegre, ele era um homem feliz. Quando o rei olha para ele e diz: você está abatido? O que está acontecendo com você? É assim muitas vezes na nossa vida, irmão. Muitas vezes nós estamos numa situação que as pessoas olham para nós e dizem: alguma coisa está acontecendo com aquele irmão. E às vezes você senta lá no fundo, porque as dores, as angústias são muito grandes, e você senta lá no fundo, e a pessoa olha e já começa com julgamento: está em pecado. Está sentando lá no fundo, sabe por quê? Porque está em pecado. Não é não, irmão. É que muitas vezes, irmão, nós estamos passando por um processo e nós precisamos reconstruir a nossa vida. E aonde é que nós vamos conseguir reconstruir? É aqui dentro, irmão. É ouvindo os louvores, é ouvindo os testemunhos, como foi dito hoje, e ouvindo esta palavra. Aleluia. Neemias, quando ele chega diante do rei, irmão, o rei diz: você está triste, você está abatido. Ele diz: também pudera. A cidade dos meus pais está destruída. O rei olha e fala assim: o que você está precisando? Sabe por que ele estava orando, pastor Júnior? Era para Deus aquebrantar o coração do rei. O que você está precisando? E Neemias diz: eu preciso de uma carta para ir até a cidade, preciso de uns dias, preciso de umas férias, preciso ir lá para ver como é que está. O rei vai e assina as cartas. Neemias vai, irmão. E quando Neemias está preparando, quem sabe preparando ali as suas coisas, colocando num jumento, porque era o meio de transporte, irmão, era 1.500 quilômetros, pastor Ricardo, 1.500 quilômetros para ele sair do castelo e ir até Jerusalém. As pessoas olhavam e falavam assim: você vai deixar o seu cargo? Vou. Você vai deixar a sua mordomia que você tem aqui? Você é assim com o rei, ó. Você é lado a lado. Você vai. Vou por amor às almas. Vou por amor à cidade de Jesus, a cidade de Deus, aquela que Ele escolheu como sua morada. Eu vou porque Deus tem colocado em meu coração. Neemias, ele sai, irmão. Quando ele sai, que ele chega na cidade, pastor Júnior,
ele não fala nada para ninguém. Ele só sai, ó. Só. Meu Deus. Só anotando. Aqui eu preciso de bloco. Aqui eu preciso de... Aqui tem uma janela aqui. Eu preciso de uma janela. Tem uma porta aqui que está queimada. Ele não disse nada para ninguém. Quem sabe as pessoas olhavam para ele e diziam: você é um doido. O que esse maluco está fazendo aqui? Ninguém conhecia Neemias, irmão. Ninguém sabia quem era Neemias. A Bíblia diz, irmão, que quando Neemias volta, que ele conversa com o povo, sendo usado por Deus, ele separa 32 grupos de pessoas. E quando ele separa essas pessoas, irmão, ele começa a dizer: olha, eu vim aqui porque Deus me mandou, e eu vim aqui para fazer a reconstrução dessa cidade. Aleluia! E ele começa a ordenar aos engenheiros, aos carpinteiros, aos pedreiros, olha, as ocupações, ele começa a passar para todos, irmãos, e ali o povo está alegre, o povo está contente, mas no meio daquele povo, pastor Ricardo, alguém se levanta e diz: ô Neemias, qual é a garantia que você dá para nós que isso vai poder pode acontecer? Neemias olha e fala assim: a mão do Senhor está sobre a minha vida. Sabe por que você vai conseguir vencer essa prova? Porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. Sabe por que a tua casa vai ser abençoada, o seu casamento reconstruído, os seus filhos vão voltar para a igreja? Porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. Você veio aqui nesta manhã, quem sabe o coração apertado, porque você deixou lá a sua Jerusalém destruída, mas Deus está dizendo aqui para você nesta manhã: a minha mão está sobre você, e eu estou indo lá onde está o seu problema. Você crê nessa palavra? Levante a sua mão, comece a adorar. Oh Deus maravilhoso. Neemias, irmãos, ele começa a reconstrução. Quando ele começa a reconstruir, irmão, as pessoas, e eu sempre digo que muitas vezes, pastor Ricardo, quando nós pensamos em fazer algo dentro da igreja, sempre se levanta alguém para dizer: não vai dar certo. É desse jeito aí, Deus. Você já viu? Sempre você vai fazer um congresso das irmãs. A minha irmã disse que vai vir aqui, viu? A irmã Solange, a sua disse que vai vir aqui. Pastora Vilma, Viviane, eu estava pensando esses dias em casa agora, eu conversando com a minha irmã, e ela falou assim, quando eu falei para ela que eu vinha pregar aqui, ela manda paz, manda um abraço para eles. Depois eu desliguei, eu estava pensando, como é que eles se conheceram? Depois você me conta, porque até agora eu não sei. Porque eu sei que eu fui abençoado, agraciado por Deus de conhecer primeiro. Agora o resto eu não sei. Mas todos os meus irmãos conhecem o casal. Então, quando nós vamos fazer algo para Deus, pastor, o congresso das irmãs, é uma luta. É uma luta. Não, eu quero cor-de-rosa. A outra fala: não, cor-de-rosa eu não gosto, eu gosto de vinho. Aí vamos orar. Aí eu não sei o que acontece, porque a oração parece que embola tudo. Aí vem aqui e fala: Deus me revelou que é cor de abóbora. A outra fala: o sangue de Jesus tem poder. Mas é assim mesmo. O congresso de varões também é da mesma forma. Quantas vezes eu não tive que chamar o líder lá na sala e falasse para ele, falar assim: qual é o problema que está acontecendo lá? Pastor, um fala uma coisa, outro fala outra. Eu falei: e você? O que você fala? Pastor, eu não sei. Eu falei: você é líder, rapaz. O cajado está na sua mão. Quando Moisés foi abrir quando Deus ordenou Moisés abrir o mar, Deus não falou com Arão, não falou com Miriam, falou com Moisés. Ele era o líder. Mas Deus é tão maravilhoso que ele falou: eu vou usar esse negocinho aí, esse barbudinho aí. Ele falou: pega uma madeira lá e coloca no mar. Moisés foi lá, colocou no mar, e Moisés ficou olhando.
Aí Deus surpreendeu até ele, falou: mas vai vir de lá para cá, rapaz. As bênçãos na sua vida não vai vir aqui, ele vai vir de lá para cá, ó. Ela vem para te alcançar. Você não está entendendo o que Deus está falando com você nesta manhã. Ele te trouxe aqui para dizer: eu vou reconstruir a sua vida. Então as pessoas se levantam. Aí teve 3 camaradas que moravam lá. Eu acho que eles gostavam de miséria, porque não é possível. Irmão, eu gosto de casa boa, pastor Ricardo também, vocês, eu sei que gostam também. Como é que a pessoa mora numa cidade, não tem muro, não tem porta, tudo queimado, e é contra? Quando chega alguém para reconstruir, eles são contra. Sambalat, Tobias, olha o nome deles, e Gesem, os camaradas foram contra. Gosta de morar na favela, no barraco, nada contra quem mora. Eu já morei em barraco também, irmão, mas eu lutei, e Deus falou: eu vou te tirar daí, meu servo, porque aí é um lugar que eu vou te levantar. Aleluia. Agora os camaradas não. Quando Neemias chegou e falou assim: vou fazer isso, faz isso não, rapaz. Você veio em nome de quem aqui? Eu vim na mão de Deus, foi Deus que me mandou. Esse irmão, pastora Viviane, quando eu vejo essa situação, Deus me leva até o livro de Ezequiel. Ezequiel, no seu capítulo 37, ele faz uma junção entre Neemias e Ezequiel. A cidade de Neemias, ela estava destruída, e Deus então, ele levanta um servo para ir lá. Ezequiel 37, no seu capítulo 37, verso 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, sobre a face. O Deus que buscam, procuram e acha o esquecido. Irmão, quando eu comecei a ler isso aqui, pastor Ricardo, eu comecei a meditar, e eu falei assim: como é que Deus vai se lembrar de um cemitério? Como é que o que Deus pega um homem pela mão e fala assim: vamos dar uma voltinha ali. Quem sabe Ezequiel falou: agora eu vou ver os querubins, vou ver o serafim. É nada, meu irmão. Levou ele para um vale de ossos secos, ossos sequíssimos. Aí eu comecei a pensar, falei: mas que Deus é esse que abre um espaço na sua agenda? Um Deus tão ocupado, né? E Ele abre um espaço na sua agenda para levar um servo para dar uma volta num vale de ossos secos, pastor Ricardo. E o que me chama mais atenção é que aqueles ossos, eles estavam lá, vamos falar, há quase 600 anos. E você não vai achar um buraco, cova, você não vai achar um osso enterrado, está todos sobre a face. Deus não permitiu que enterrasse, Deus não permitiu que aqueles ossos fossem enterrados. E Deus leva então Ezequiel para quê? Fala assim: Ezequiel, dá uma olhada aí, vê se pode ter vida. Sabe que Deus responde para ele? Tu sabes. Estava esquecido da família, esquecido da sociedade,
esquecido, quem sabe, até da religiosidade das igrejas, mas não esquecido por Deus. 1 Samuel, no seu capítulo 16, a Bíblia diz que Deus chama Samuel e diz assim: Samuel, enche o teu vaso de azeite. Samuel, eu tenho algo para fazer. Enche o teu vaso de azeite. Aquele vaso, irmão, a única vez que ele tinha sido cheio de azeite foi para ungir o rei Saul, mas a capitão. Agora Deus diz para Samuel: Samuel, vai até Belém, porque lá, Samuel, na casa de Jessé, me tem um que eu me agradei e quero ungir a rei. Samuel, então, irmão, vocês já vão entender aonde eu quero chegar. Samuel, ele vai, irmão, e chama Jessé, e ele diz: Jessé, eu vim aqui para fazer um almoço, eu vim aqui porque Deus me mandou, porque entre os seus filhos tem um que vai ser rei. Irmão, olha que notícia, que maravilha. Jessé, ele ficou, quem sabe, Jessé ficou até meio bobo, falou: dos meus? Falou: é, dos seus. Aí Samuel diz: olha, já prepara aí o almoço, vai preparando, o azeite está aqui, me traz os mancebos. É forte. A Bíblia diz, irmão, que começa a vir os filhos de Jessé. Eu sou meio ruim de nome assim, não esqueço. Quem sabe foi Samar, né? Aí diz que veio, irmão. Quando Samuel olhou para aquele camarada, ele falou: rapaz, esse cara é bonito, forte, faz academia, todo bombado, é esse aí. Samuel foi lá, catou o azeite e falou assim: ajoelha. O camarada ajoelhou, todo contentinho, né, irmão? Porque ele era o primogênito, ele era o merecedor de todas as bênçãos primeiro. Samuel, na hora que ele levanta o odre, aí Deus fala para ele: Samuel, não é esse, Samuel. Samuel, tu vê com os olhos, mas eu vejo o coração. Aleluia. Aí Samuel diz: olha, não é você, levanta. O camarada levanta decepcionado, falou: rapaz, mas é outro? Falei: é outro. Aí vem o outro, e quando Samuel vai, não é esse. Samuel era homem de Deus, irmão. Desde criança ele ouvia a voz do Senhor. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós damos lugar à voz de Deus, irmão, é dificilmente nós errarmos. Quando você medita nessa palavra noite e dia, quando você tem ela no seu coração, dificilmente você vai errar. Samuel, não é esse Samuel. E a Bíblia diz, irmão, que foi passando um por um. Foi passando um por um. Samuel olha para Jessé e diz: acabou os mancebos? Aí Jessé diz: ainda resta um. Ainda resta o menor. E onde ele está? Está lá atrás das malhadas. Olha que interessante, irmão. Se você for ver na Bíblia, depois você dá uma olhada. Quando Jessé começa a apresentar os filhos para Samuel, ele apresenta todos pelos seus nomes. Ele começa a chamar pelo nome. Mas quando chega no osso esquecido, aquele que está esquecido, aquele ossinho que está lá, irmão, cuidando das ovelhas, aí ele não chama pelo nome. Aí Samuel olha e fala assim: manda chamar. Quem sabe, irmão, alguém saiu correndo, o mensageiro, ou foi a mãe, ou foi um dos irmãos, e saiu para o pasto para chamar Davi. E ali, irmão, a comida agora estava pronta.
A mesa, varão, já estava prontinha. O cheiro do alimento, da carne assada, do feijãozinho com toicinho. Ali aquilo abriu o apetite. Eu estou com fome, hein? Está chegando a hora já. E abriu o apetite das pessoas. Os irmãos de Davi olhavam e quem sabe falavam: mãe, não posso pegar um pedacinho? Não. Enquanto o ossinho não chegar, ninguém se assenta na mesa. Colocaram uma cadeira, irmão. Samuel colocou uma cadeira e diz: olha, enquanto ele não chegar, ninguém se assenta. Quem sabe Eliabe, né, irmão? Fortão, bonitão, chegava lá, pegava a cadeira, colocava ali para sentar. Aí Samuel olhava: coloca de volta, não chegou o seu tempo. Ainda não chegou o seu tempo. Espere no Senhor, irmão. Tem pessoas que querem ultrapassar, atravessar, atropelar. Não, irmão, espere no Senhor. Espere, porque quando você menos esperar, irmão, Deus vai te levar a lugares tão maravilhosos que você vai olhar para trás e vai dizer: eu não acredito que eu já cheguei nesse patamar. Ossos esquecidos. Deus, ele não se esquece. Quando Davi, irmão, vem lá do campo, quem sabe com um chapéuzão de palha na cabeça, a calça enrolada até em cima na canela, e sem saber o que está acontecendo, quando ele entra, ele vê todo mundo, e ele vê ali o profeta, irmão, Samuel, porque Samuel, quando ele chegava em algum lugar, irmão, ou era de bênção ou era para matar. O povo tinha medo dele. Davi olhou e falou: quem é esse barbudo aí? Ele falou: Samuel. Ele falou: ixi, o que está acontecendo? Ele falou: não sei, está esperando você. Ele falou: pronto, acabou a minha vida. Os camaradas olharam, falou: esse aí. Aí Deus diz: Samuel. Quem sabe Samuel estava sentado, irmão. Levanta, Samuel, porque este é unjo. A Bíblia diz, irmão, que quando Davi se ajoelhou, Samuel derramou o óleo sobre a sua cabeça. Quem sabe seus irmãos, eu estou falando dos irmãos, quem sabe olhavam um para o outro e diziam: esse não serve nem para servir o exército, irmão. Se tiver uma guerra, não tem jeito, vai fazer o que com isso aí? Isso vai ser rei? Mas é o osso que Deus foi buscar, é o osso que Deus trouxe. Eu já estou encerrando, mas Deus colocou no meu coração e eu tenho que falar. A outra vez que eu estive aqui, eu contei o testemunho do meu amigo, pastor Ricardo. Mas hoje eu vou contar o testemunho que ele não sabe. Eu vou contar algo que ele não sabe. Eu dirigia uma igreja, irmão. Dirigi essa igreja por 2 anos e 7 meses. E um dia chegou um casal nessa igreja. E quando esse casal entrou, o Sambalate, Tobias, aqueles que não gostam de ver reconstrução na vida das pessoas, já vieram, sabe aqueles que trazem má notícia? Vieram e falaram: pastor, subiu no púlpito, eu estava no púlpito. O púlpito de assembleano é diferente desse aqui, né? Esse aqui, o pastor está lá, está olhando, está abençoando. O assembleano, ele fica atrás. Nada contra. Ele fica atrás. Normal, costume, né, pastor Júnior? E vieram e me trouxeram a notícia: olha, tá vendo esse rapaz aí que entrou aí, esse casal? Eu falei: tô vendo. Olha, não deu oportunidade para ele não. Eu falei: por quê? Você vai saber depois, pastor, mas eu estou te pedindo, não deu oportunidade. Mas a esposa é mulher de Deus. Às vezes você não entende porque a sua casa ainda não caiu, porque ainda tem uma coluna, tem alguém que está orando, que está jejuando, que está se consagrando.
O marido naquela época podia não estar na presença do Senhor, mas a esposa estava, ela chorava, ela se humilhava e ela pedia. Ela estava igual a Neemias: Senhor, olha o meu caso, olha a minha situação. Mas naquele mesmo dia, irmão, era um culto de ceia, e eu sentado, estava quase a hora de ministrar a ceia. O Espírito Santo falou para mim: traz esse rapaz, traz ele aqui, põe ele do seu lado, põe ele do seu lado, para ele ver como é que faz, para ele ver como é que é a obra, porque um dia eu vou usá-lo ainda. Irmão, aquilo eu parei, fiquei olhando, eu olhava para o Ricardo olhava para mim, só que o Ricardo abaixava os olhos, porque a gente, quando está devendo, pastor Ricardo, a gente não consegue. Você pode ver, irmão, quando você vai conversar com alguém, que essa pessoa, ela está em dívida, ou ela está em pecado, quando você começa a interrogar ela, vê os interrogação aí que tem aí, desses criminosos que está passando nas internet, eles abaixam a cabeça. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmão, ninguém consegue olhar quando está em pecado, quando está errado. Aí o Ricardo, irmão, ficava meio assim. Aí eu chamei um diácono e falei assim: chama aquele rapaz ali, coloca aqui do meu lado. O outro, o Sambalate, escutou, aí olhou para mim e falou: pastor, não. Eu olhei para ele e falei assim: foi Deus que me colocou aqui. E eu ainda ouço a voz do Espírito Santo. Ricardo ficou do meu lado, irmão. E ali eu comecei a conversar com ele, e eu falei: Ricardo, hoje eu vou te ensinar a ministrar uma ceia. Ele falou: misericórdia, pastor. Não, pastor, não. Eu falei: fique em paz, fique em paz. Não sou eu, é o Espírito Santo que está mandando, filho. E ali, irmão, iniciou o processo na vida do Ricardo. Só que eu paguei um preço muito alto, Ricardo, por isso. Eu fui levado à sede. 2 camaradas se levantaram contra a minha vida. E num domingo pela manhã como esse, numa escola dominical, chega o carro de um obreiro, e ele para o carro e fala assim: pastor Eliezer, o presidente está te chamando lá na sede, para você ir lá. Aí eu falei: quando terminar aqui, aí eu vou lá. Ele falou: não, é agora. Ele quer o senhor vá agora. Deixa na mão de um obreiro aí, vai lá agora. Eu não sabia o que era. Eu falei: será que eu fiz alguma coisa errada e não estou sabendo? Peguei meu carro e fui até a sede. Cheguei na sede, o pastor já estava me esperando. Ele falou: entra aí. Peguei, entrei. Falei: pastor, pode falar. O que está acontecendo? Vai me tirar? Chegou meu tempo? Aí ele falou: não, a situação é pior. Eu falei: o que é? Ele falou: chegou uma reclamação aqui de uns obreiros lá da sua igreja, dizendo que você colocou uma pessoa no púlpito, está colocando uma pessoa no púlpito, e essa pessoa, as condições dela não pode estar em cima dos nossos púlpitos. Gostaria de saber o que você tem para me dizer sobre isso. Eu refleti, irmão, naquele momento. A minha vontade era pegar a minha carteirinha de pastor, entregar para ele e dizer: pastor, manda eles cuidar da sua igreja. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu peguei e falei para ele. Falei: deixa eu te dizer uma coisa, meu pastor, te considero, te respeito, tenho um amor muito grande pelo Senhor. Os irmãos estão ouvindo aí? Estão ouvindo bem? O pastor já ouviu dizer que Jesus se assentava com prostituta? Ele já. O pastor já ouviu falar que Jesus, ele entrava na casa das pessoas que queriam matá-lo, que perseguiam ele? Ele já. Aí ele falou: mas o que tem a ver isso? Eu falei: porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
O amor que eu tenho, pastor, pelas almas, transcende se ele está em vício, se ele usa droga, se ela é prostituta, se ele tem maus costumes, se o cara é ladrão, se o cara é malfeitor. Pastor, Jesus salvou um ladrão na cruz, pastor. E quando ele chega no céu, Deus abraça Jesus e diz: filho, quanto tempo, pai, foi 33 anos longe do Senhor, me dá um abraço. Deus abraça o seu filho, e ele olha para o lado, irmão, no paraíso, ele olha e diz assim: e esse aí quem é? Eu falando dessa forma para ele: e esse aí quem é? É um pastor? Aí Jesus fala: não. Ele é o quê? Ele é um presbítero? Não. É um padre? Não. É o quê? Um teólogo? Não. O que ele é? Um ex-ladrão, arrependido. Falei: pastor, você não sabe a obra que Deus tem na vida daquele rapaz. Ele olhou e chorando, irmão, ele falou assim: eu jamais ouvi isso de ninguém. Eu falei: porque não sou eu que digo, é o Espírito Santo que está falando com o Senhor. O Senhor precisa também mudar os seus conceitos. Nós temos que ter amor às almas, pastora Viviane. Nós temos que olhar e dizer assim: olha, Senhor, olha o meu passado, olha o que eu fiz no passado. Os anos se passaram, eu não prestava, eu não valia nada, irmão, eu fui notícia de jornal, mas um dia a mão do Senhor me alcançou. Às vezes a gente vê a pessoa aí passando e a sociedade fala assim: esse aí, isso aí não tem jeito para o ser humano, não tem jeito para o homem, não tem jeito para o prefeito, para o governador, mas para um servo de Deus, que ouve a palavra do Senhor, que está escrito lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê, seja salvo. O pastor em lágrimas, irmão, ele saiu da sala enxugando os olhos e falou assim: pastor Eliezer, vai com Deus, cuida desse homem. Olha o que Deus faz na vida de um homem, irmão. Eu voltei, e quando eu cheguei dentro da igreja, você pensa que eu fui falar alguma coisa para eles? Não. Eu voltei 2 horas depois, a escola dominical estava quase terminando, pastor Júnior, e eles ficaram me olhando, eles acharam o quê? É o último dia dele. Nós vencemos. Se você for ver Neemias, no seu capítulo 13, está escrito aqui, eu vou ler que fica melhor. Cadê? Eu acho que eu perdi aqui, irmão. Acho que não é 13 não. Aqui. Deixa. Mas está escrito assim, em Neemias, livro de Neemias. O pastor Júnior depois vai lembrar. Eu sou meio ruim nisso. Ninguém quis, irmão, restaurar Jerusalém. Aqueles 3 foram contra. Neemias vai, restaura o templo a cidade em 52 dias, e ele volta para as suas ocupações. Alguns anos depois, Neemias volta. E quando ele volta, irmão, está na Bíblia, o povo fez um escritório, fez uma sala especial. Quem sabe tinha um notebook, fosse nos tempos de hoje, né? Um notebook, um computador, né? Aguinha fresca. E o Tobias, irmão, aquele que foi contra, ele estava lá sentado na cadeira giratória lá, belo e sossegado. Sabe o que Neemias fez? Homem de Deus, irmão, entrou na sala, catou o Tobias pelos colarinhos, arrebentou com a sala toda, pegou Tobias, irmão,
jogou para fora do templo. Aleluia. Se coloque de pé. Os seus inimigos irão ver a sua vitória. Eles vão ver, irmão, o que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu casamento. Mas não vão participar. Pastor Ricardo, não vão participar. Sabe o que eu falei essa semana para um deles? Falei assim: ô fulano, não vou nem citar nome, Pastor Ricardo não precisa nem saber quem é. Falei para ele, não vale a pena. Falei: fulano, você sabe onde é que eu vou pregar hoje? E já preguei umas outras vezes. Ele falou: não, na igreja do meu amigo. Ele: quem? Pastor Ricardo. Qual Ricardo? Esposo da pastora Viviane. Aleluia. Ele: é mesmo? Ele está bem? Eu falei: bem, irmão. Abre o Facebook lá, acompanha ele. Acompanhe o que Deus tem feito na vida daquele homem que você e mais um outro vieram aqui para me prejudicar. Sabe o que ele falou? Pastor, errar é humano. Eu falei: a falta de amor pelas almas é o que você e o outro não tem. Mas Deus, Ele é maravilhoso, irmão. Não importa a situação do homem. Pastor Ricardo, ele chegava na minha casa, irmão, de moto, e ele falava: pastor Eliezer, você está bem? Ele esperava eu chegar da igreja. Você está bem? Eu falei: estou bem, graças a Deus. E chegava eu e mais uns 2 ou 3. Aí ele falava: acabou a gasolina, me arruma 10. É sério, me arruma 10, me arruma 15. Os camaradas olhavam para mim e falavam: não arruma não. Mas eu não conseguia dizer não para ele, irmão. Eu tinha um carinho muito grande por esse homem, e eu orava pela vida dele. Eu falava: Deus, restaura. Deus, olha a esposa está clamando. Quantas vezes eu subi ao monte, irmão, só para orar pela vida desse homem. Aleluia. Sabe que muitos diziam para mim: é perca de tempo, sacrifício de tolo, é em vão. Eu falei: vocês não sabem o que Deus falou no meu coração. Hoje eu me alegro tanto, irmão, que às vezes eu estou em casa, eu abro ali o celular, e quando vejo no Facebook ali, pastora Viviane, pastor Ricardo, homens de Deus, venceram, são abençoadores para famílias, trouxeram até o Michael Jackson na loja deles. E quase que eu ia dançar aqui igual a Michael Jackson. Amém, meus queridos? Deus falou com você nessa noite? Quem sabe tem aqui um osso seco. Deus te achou nessa manhã. Deus não vai perder nenhum dos seus familiares, nenhum que anda junto com você, que come na sua mesa. Eu quero profetizar na sua vida bênçãos. Bênçãos. Nós estamos vivendo agora o meio do ano, pastor Júnior, mas eu tenho certeza que essa campanha será uma campanha de reconstrução, uma campanha onde vocês verão a mão de Deus, o Todo-Poderoso, na vida de vocês. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém, meus queridos? Que Deus continue abençoando, cuidando da vida de cada um de vocês. Pastor Ricardo, sem palavras, agradecer a sua vida. Essa hora é a hora do perigo, irmão. Ele só falta me matar. Paz, pastor, obrigado. Amém. É uma honra ter você na minha casa. Oh, maravilha. Dê uma salva de palmas, irmão, pela vida do pastor Ricardo. Senta aí um minutinho. Senta aí um minutinho. Eu quero ser breve. Ainda tem 5 minutos ali.
Eu quero dizer a você que muitos viram a promessa e poucos tiveram coragem de acreditar o que Deus podia fazer. Eu até hoje não me sinto digno e preciso de cura como qualquer ser humano. Eu sei que Deus vai fazer uma promessa nessa igreja extraordinária. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Mas eu sei de onde Jesus me tirou e pessoas que acreditaram em mim, quando ninguém mais acreditava. Porque só quem teve um drogado dentro de casa, um depressivo dentro de casa, um improvável dentro de casa, sabe o que Deus pode fazer. Quando você olha a obra construída, mas o alicerce, irmão, foram poucos que acreditaram. Eu vi pastor Eliezer, é outro que eu amo ele demais, mas ficou aqui assim, ó, sabe? Deus já me curou, me tratou. Esses dias ainda tentaram pegar a Bíblia dele aí, eu vou levar essa Bíblia embora. Eu falei, não, essa Bíblia quem me deu, foi a primeira Bíblia que eu ganhei quando eu fui chamado. Esse foi doido também, pastor. Um culto no dia do aniversário dele, os 5 dias cheirado, irmão, virado na cocaína. A pastora Viviane chegou em casa e falou assim, ó, esse dia a briga foi tão feia que eu discuti com a Viviane, ela jogou a aliança dela assim, ó, e caiu dentro de um bueiro, porque eu tinha deixado penhorada a aliança para pegar droga. E eu falei, não, mas eu vou buscar a aliança, tá com um amigo meu. Ó que loucura, pastor. Ela brava na hora, e ela falou assim, aniversário do pastor Alexandre, você vai? Eu falei, vou não. Eu falei, você vai. Aí eu coloquei a roupa a caráter, né, terno, gravata, porque é isso que a igreja está preocupada, pastor. O seu terno e a sua gravata, e como aparentemente se vive, mas ai do sepulcro caiado, que é lindo por fora, mas sem essência por dentro. A Peniel ainda vai continuar sendo criticada por algumas coisas, pastor, mas igual nós já ouvimos, pastor Júnior, se Deus mandar colocar, quem é eu e você para criticar? Porque o que Deus vai fazer, só eu e você sabe. Sabe para que eu ia nos cultos, pastor? Para mim não me suicidar. Para mim, eu ia para os cultos, irmão, drogado, cheirado, buscar uma palavra, porque se a igreja não me libertar, o que eu estou fazendo nessa terra? E como a gente era criticado, pastor. O que esse drogado está fazendo aqui? O que esse improvável está fazendo aqui? O que Neemias fez? A guerra não era nem dela, mas o Sambalá e os Tobias, os fariseus continuam o mesmo. Jesus é o Filho de Deus de Nazaré. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Um pobre, um pobre. Mas quando ele colocava a mão no enfermo, a doença saía para fora. Quando ele sentava na mesa de um publicano, pastor, sem abrir a boca, o que aquele publicano fazia? Eu não sou digno nem de estar sentado com você. Ele confessava naturalmente. Existe uma diferença muito grande. Meu irmão, eu creio que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu amo esse pastor demais, eu tenho admiração por ele. Pastor Alexandre, pastor. Quando viu o tamanho da obra que era para ajudar a reconstruir os muros, abriu mão até da igreja, irmão. Falou que não queria mais, não queria nem me ver mais pintado de ouro. E todo aniversário dele, eu ia. E a Viane falou, hoje é aniversário do seu pastor, você não vai? Eu falei, ele desistiu de mim. Eu fiquei lá hospitalizado, ele não foi lá me ver. Irmão, ele me pediu perdão, pastor. Ele veio nessa casa quando a gente começou e me pediu perdão em cima do altar. Como ele se arrependia de não ter visto. E eu fiz ele mudar, pastor. Ele começou a mudar na igreja dele, colocar uns improváveis para fazer as obras. Começou a ganhar os maiores traficantes da cidade de Tiradentes, irmão, através. Ele falou assim, eu vi o que Deus fez na vida do Ricardo, eu me arrependo até hoje. E todo mundo que bate a mão, ele estende. A Peniel é a igreja do improvável. Irmão, eu quero empresário mesmo, bilionário.
Eu quero drogado. Irmão, você está preparado para entrar nesse culto sentado do lado de uma prostituta? Você está mesmo disposto, irmão? Porque a promessa sobre essa igreja, pastor, eu escolho os tesouros da Ixi, aí não vai sair. Ajuda aí, pastor. Aí, ó, o pastor Júnior está ali. E sabe o que eu falei para a pastora Viviane e pastor Eliezer? Eu não andei, eu não congreguei com você, mas eu prego igual. Um servir de Santa Ceia veio características suas. Eu prego igual, erro o nome dos pregadores, eu falo fora do contexto, mas a palavra ainda é ministrada. E igual um dia eu fui achado, você foi encontrado para algo grande. Essa igreja é dos improváveis, irmão. É do pastor doido mesmo, irmão, que fala nada com nada, mas quando ele abre a boca e profetiza, Deus ainda faz. Credes nos meus profetas e prosperarei. Não abro mão da palavra. Poderia fazer um show gospel, irmão, pegar o dom de cura que Deus me deu, irmão, e curar aí, ó. Pegar o dom de profecia que Ele me deu e profetizar, irmão, e Deus fazer. Mas eu ainda preservo a palavra. E um dia, pastor, nesse aniversário, ele lá em cima bravo. Eu não lembro se o Júnior estava nesse dia. O Raniel estava. O Raniel até hoje conta esse testemunho. Ele inquieto lá em cima, eu falei assim, ele vai chamar para eu lá na frente. Aí ele falou, cara, cala a boca. Eu sempre fui, irmão. Eu sempre tive um dom de visão, pastor. Eu falo para ela, vai acontecer tal coisa. Acontece ou não acontece, pastora? E eu fitei o olho nele, pastor, e o Senhor falou assim, ele vai te ungir hoje, rei de Israel. Eu falei, Senhor, o Senhor está maluco, eu estou virado 5 dias, isso é coisa da minha cabeça. Eu entrei na casa da Dá e da Maíra, caído, prostrado, e tudo que eu entreguei se cumpriu. Deus me deu o RG do Jorge. Falei a alma dele, pastor. Caído 5 dias, irmão. Porque quando Deus unge, irmão, não existe ex-unção. Ele me ungiu desde o ventre da minha mãe. Sabe por que eu amo o Rafa? Quando eu mando o Rafa vir pregar aqui, porque foi outro pastor que quis investir e foi barrado pelos líderes da igreja. Porque ninguém quer investir em quem não dá lucro para a igreja. Ninguém quer investir naquele que dá trabalho, pastor Júnior. Todo mundo quer pegar já pronto, já regado. Agora ter eu como amigo, um pastor presidente de um ministério muito grande, um empresário bem sucedido é fácil, irmão. Mas quem quis cuidar do drogado? Quem foi resgatar o drogado? Quem foi resgatar o caído? Quem estendeu a mão quando a gente não era nada? Quando chegaram para a pastora Viviane, inclusive pastores, abre mão. E o Senhor guardava no coração, fica com aquilo que eu te coloquei. Quando a pastora fala para mim, você é meu amigo, você é meu irmão. Quando ela sobe para pegar, pastor, o meu pastor presidente está assim, ô pastor. Quando foi abrir a igreja, eu falei, não, você tem que ser a pastora presidente. Ela falou, você é o meu pastor, irmão. Você tem noção do que é isso no reino espiritual, irmão? Pessoas subirem nesse altar e falar o que fala, irmão, porque aqui tem raiz. Tem raiz. E ele me unge, pastor. Bravo. Ele fazia oração. Deus está mandando eu fazer, eu ainda prefiro obedecer. E eu glorifico a Deus que teve homens que decidiram obedecer o que Deus estava falando. Porque hoje faz parte do meu milagre. Neemias, quando se levantou, pastor, ele não levantou a espada para guerrear. É onde eu quero chegar. Agora que eu cheguei, viu? No que eu queria falar. O pastor Júnior falou para você levar um pedido para casa. Falou ou não falou? Falou ou não falou? Eu vou pedir para você fazer algo maluco nessa campanha. Coloca o nome daqueles que estão te perseguindo, daqueles que estão tentando te paralisar. Coloca o nome daquela pessoa que tem te ofendido, que tem te chateado, que tem te magoado, para que Deus possa mudá-la.
para entrar lado a lado com você dentro da igreja. Eu quero que você faça um propósito diferente. Ó, tá aqui, ó, minha esposa. Quantos anos a gente pastoreia? Para 10 já, né? Nunca, Rafael, eu abri um propósito de uma campanha como essa, ô Júnior. Eu colocava o nome de vocês. Eu quero que o Senhor abençoe vocês. Eu quero que, Júnior, esse é o meu pedido. Eu quero que Deus cure a casa do Júnior, da Tá, da Dê, de cada um que está debaixo da minha cobertura. Nunca pedi para mim, pastor Eliezer, porque existe um texto na Bíblia que diz que se eu estou no centro da vontade de Deus, eu não preciso pedir, as bênçãos vêm e me acompanham. Poucas vezes, irmãos, eu dobrei o meu joelho, que eu estava aflito, e eu não falei, Deus, eu preciso desse socorro, e Ele não me ouviu. Poucas as vezes. Em 10 anos, pastor, 99% das campanhas eu pedi pela igreja e não por mim. E eu não me arrependo disso. Às vezes a pastora vem e olha para mim, o que você vai pedir? Eu só tenho que agradecer. Você vai pedir o quê? Pastor, Ricardo, você está doente, pede para... Não. O verdadeiro servo, ele nunca pede para ele sempre pede para os outros, porque ele entende que se Deus fizer na sua vida, imagina o que Deus vai fazer na dele. E eu quero que nessa campanha você leve esse pedido com um propósito diferente. Ó, sabe aquela pessoa que você acha que te persegue no trabalho? Põe o nome dela. Sabe aquela pessoa que te ofendeu na família, que você até perdoou, mas você tem aquela raiva dela ainda? Coloca, irmão, eu estou te mandando você fazer um propósito diferente nessa campanha. Aí depois você colocar esses 500 nomes, aí você fala, Senhor, se o Senhor puder e lembrar de mim, o Senhor sabe do que eu preciso. Olha a diferença, irmão. Quando você recebe, eu estava em casa e eu ouvi a Sil dizer algo muito forte. E eu falei para a pastora, eu vou testemunhar isso. Quantas vezes eu vi a minha cunhada falando que ela precisava de uma promoção porque ela precisava do dinheiro. E eu ouvi hoje em alta voz ela testemunhar, e está gravado, que Deus estava abrindo uma nova porta para ela, por propósito. O dinheiro é muito bom, irmão, mas quando você está no propósito. Irmãos, eu vou pedir um favorzinho, eu já encerrei, já foi falado, eu não vou acrescentar, porque se você tem se colocado pela Peniel nesse propósito, sabe o que Deus está fazendo na sua vida. Um favorzinho, quando vocês forem cumprimentar a pastora Veni, não me abraça, pelo amor de Deus. Eu estou pedindo, porque a gente sabe que ela gosta de abraçar, de apertar. Por favor, quando você for cumprimentar, não faz assim não, igual eu faço às vezes brincando com vocês. Não dá aquele aperto, porque senão em vez dela ficar 30, ela vai ficar mais tempo afastada da gente. Ela quis vir essa manhã, né? Eu acabei perdendo o horário, porque a gente passou a noite inteira acordada. Quando não era ela passando mal, era eu passando mal. E aí eu acordei 9h30, liguei pro Júnior e falei, Júnior, inicia aí, mas eu vou. Aí eu fui trocar as coisas, as gases, fui cuidar dela primeiro, e eu não estou errado nisso, tá? A Bíblia me garante que se eu cuidar dela, como a noiva, a igreja, é sinal que eu cuido bem de vocês. Eu fui cuidar dela primeiro, não vai que você vai chegar. Eu falei, eu vou cuidar de você, eu não vou deixar você molhar. Ela estava toda molhada, irmão, aqui. Eu falei, eu vou cuidar de você, eu vou te dar banho, eu vou trocar. Quando eu vi ontem a cirurgia, eu me impactei, pastor Eliezer. Eu falei, eu não vou ter condições de te cuidar, e hoje de manhã eu tive que cuidar. Quanto tempo você não abre mais a porta do carro para sua esposa, meu querido? Sabe o que eu disse para a enfermeira ontem? E ela falou assim, é verdade o que você falou? Qualquer homem
teria mandado a mãe cuidar, a irmã cuidar, o primo cuidar. Eu falei, não, eu entro com você e saio com você. Eu saí da minha casa, presta atenção, isso aqui é muito forte, tá? Quando você estiver passando uma situação difícil, toma posse da palavra. Sabe o que eu falei, pastor Ezé? Quando eu saí da minha casa para ela 5 horas da manhã, eu falei, eu e você vamos, e nós vamos voltar para a nossa casa. Olha o que você declara, irmão. Nós vamos, e vamos voltar junto para casa. Pega a visão, irmão. Não se preocupe com a quantidade, se preocupe com a qualidade do que está sendo ministrado na sua vida. Eu poderia pegar aqui e levantar uma oferta de 1 milhão no culto como esse. Eu poderia te cantar uma história triste, uma narrativa triste, você terminar o culto e entregar a chave do seu carro. Principalmente a pastora Viviane, que ainda de ter o dom da psicologia, ela tem o dom da persuasão. Nós poderíamos pegar o nosso dom e fazer você dar a sua casa. Irmão, escuta o que eu estou te falando. Irmão, já vi essa mulher vender cigarro para quem não fuma, irmão. Marqueteira, Rafa. O pastor Rafael, ela toma posse. Marqueteira de mão cheia, irmão. Mas eu não pego os dons de cada um. Não pego os nossos dons para os nossos próximos profetas. Deus ainda cuida dos meus negócios. Deus que mantém essas portas abertas. Deus cuida da minha casa e da minha família. Se coloque de pé. Coloca essa mãozinha aí linda no seu coração aí. Repita após mim. Nós como igreja, ligamos aqui na terra este culto para que seja ligado no céu. Estenda sua mão linda e maravilhosa. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Filho, a rica e as doces consolação do maravilhoso Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todo aquele que diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus, Peniel, continuamos de pé. Está encerrado. Não saia sem cumprimentar seu irmão.